Nesta semana vamos dar continuidade ao estudo da semana passada, o selo de Deus e a marca da besta. Vamos continuar analisando o que é o selo de Deus, o que é a marca da besta. O verso para memorizar da lição desta semana é: se alguém tiver que ir para o cativeiro irá. Se alguém tiver que ser morto pela espada, morto será. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. O nosso verso para memorizar, irmãos, enfatiza a fidelidade, a perseverança. A nossa relação com Deus, irmãos, só pode se dar numa relação, num conceito de fidelidade. Fidelidade, lealdade, obediência, temor a Deus, temor respeitoso a Deus, à sua autoridade. É assim que se dá a adoração. No final dos tempos, irmãos, Apocalipse fala de dois selamentos, ou seja, dois selamentos de autenticidade, de propriedade. Dois selos que vão dizer de quem é que a quem nós somos fiéis. Quem são os nossos proprietários? O selo de Deus, que está em Apocalipse 7, versos 2 e 3, e a marca da besta, que é um poder político religioso antagônico à verdade bíblica. Somente duas opções, como temos visto ao longo do trimestre. Não há uma terceira opção, uma terceira via. Você é servo de Deus e é fiel a Deus, ou vai ser servo deste poder político religioso que a Bíblia chama de besta, e vai ser fiel a este poder. Esse poder encontra-se em Apocalipse 13, versos 16 e 17. A história tem demonstrado, irmãos, muitas perseguições ao povo que procura fazer a vontade de Deus. Especialmente na Idade Média, no período da profecia de um tempo, dois tempos e metade de um tempo, hoje uns 1260 anos, compreendidos até o ano de 1798, quando a Igreja Romana tinha um poder absoluto, poder político, militar, econômico. Ela propiciava, ela fazia a perseguição aos cristãos que não se alinhavam a Roma. Exemplo desses povos são os valdenses. No século XV, os valdenses dos Alpes italianos. Em 1488, eles foram assassinados no Vale de Loase pelos exércitos da Igreja Romana. Novamente, os valdenses, agora no século XVII, em 1665, a morte de mais de 4.000 fiéis. Fiéis a Deus, fiéis à palavra de Deus e que não se alinhavam com o poder político que se constituía na época a Igreja Católica Romana. Ainda no século XVI, os huguenotes na França foram perseguidos também pela Igreja e perseguidos pelo Império, pelo Reino francês, porque não eram alinhados com Roma. No dia 24 de agosto de 1572, conhecida como a Noite de São Bartolomeu, mais de 3.000 protestantes calvinistas foram mortos em Paris. Após essa matança em Paris, muitos outros, dezenas de milhares, foram mortos em toda a França. Por quê? Porque pretendiam fazer a vontade de Deus conforme estava na Bíblia, conforme o seu entendimento, e não conforme o entendimento oficial da Igreja Romana, que dominava o aspecto religioso, o aspecto político, econômico e militar naquela época. Nós cremos, irmãos, e a Bíblia diz isso, que a história vai se repetir. Esta história de perseguição àqueles que são fiéis a Deus deve se repetir no final dos tempos. Veja um texto da nossa lição. A marca da besta será o último elo de uma cadeia ímpia de perseguição religiosa que remonta ao passado. Como as perseguições antigas têm o objetivo de impor um conjunto de crenças e um sistema de adoração. Entretanto, como sempre, Deus terá um povo que não se renderá. Nosso verso para memorizar diz assim: aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos.
Vai haver um povo, irmãos, que não vai se render a esse poder político religioso. Vai haver um povo que vai guardar os mandamentos e vai ter a fé de Jesus. Somente tendo a fé de Jesus vai ser possível resistir a esse momento histórico de absoluta perseguição. Esse povo, irmãos, pretendemos ser parte desse povo. Pretendemos fazer parte da igreja remanescente, do povo remanescente. Não de uma igreja remanescente, irmão, mas de um povo remanescente, que vai vir de todas as igrejas e também da igreja adventista do sétimo dia. Nós, irmãos, temos que pregar essa mensagem. Temos que pregar essa mensagem para que o povo possa sair de Babilônia, como já estudamos. Sai dela, povo meu, o Senhor tem o seu povo espalhado por todo o mundo. E é nosso dever, enquanto igreja adventista, alertar este povo para que eles venham se constituir no povo remanescente de Deus. Um povo que persevera. E só dá para perseverar, como irmãos, pela fé em Jesus, como diz o verso. Guarde os mandamentos e tenha a fé de Jesus. Que Deus nos abençoe, que a gente possa estudar a lição nesta semana. Aprendemos um pouco mais sobre esse momento final, esse momento profetizado no livro de Apocalipse. Vamos orar. Obrigado, bom Deus, porque mais uma vez vamos abrir a Tua palavra, estudar as profecias e aprender e nos prepararmos para o tempo do fim. Vamos aprender também que devemos pregar esse evangelho, devemos pregar essas 3 mensagens angélicas. Nos ajuda, portanto, no estudo dessa semana, nos ajuda, portanto, também nas decisões da nossa vida, para que estejamos sempre alinhados com a Tua palavra, alinhados com a Tua vontade, leais ao Senhor Deus e ao Senhor Jesus. Abençoa todos nós, é o que pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, então, vamos firmes ao estudo desta semana. Quero que os irmãos tenham, juntamente comigo, um estudo feliz das lições da Escola Sabatina dessa semana. Estudos que nos tragam alegria, que nos tragam felicidade, que nos tragam certeza da intervenção do Senhor Jesus e da salvação daqueles que fizerem a sua vontade e depositarem a sua vida aos pés do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos nesta semana.